E vejo que sim, que já estamos em direto, mas ainda não te vejo e vou aproveitar, como de costume, para fazer a operação da praxe, enquanto já te vejo a ti, Julieta. Já te vejo. Muito obrigado mais uma vez por estares presente. Obrigado. E hoje, como sempre, boa tarde. Antes de mais, que sejas muito bem-vindo e bem-vinda quando chegares. Vou mais uma vez falar sobre, ou trazer mais um ângulo sobre propósito de vida. Como podemos, como podes viver, ativar cada vez melhor o teu propósito de vida, seja na tua própria ótica, individualmente considerada, na ótica da organização para a qual colaboras, ou da qual és fundador, gestor, CEO, seja qual seja a função que possas desempenhar nessa organização. Aquilo que vais ter a oportunidade aqui é de ver mais um ângulo, mais uma perspectiva, mais uma pincelada, se quiseres, nessa palete de cores que deve ser a expressão criativa, autêntica de quem és. E é isso. É essa a nossa definição de trabalho, se quisermos chamar, e eu acho que é uma boa coisa, sim. Dedicarmos trabalho, dedicarmos empenho deliberado a essa mesma expressão criativa autêntica. Se chamamos de trabalho a outras coisas que não são tão significativas na nossa vida, por que não chamar trabalho a essa maravilhosa oportunidade de nos descobrirmos e criarmos a cada instante, cada vez melhor? E de ou descobrirmos como é que isso se faz, descobrirmos qual é a nossa própria definição, ou clarificarmos ainda melhor essa definição que já temos, ou para darmos um salto para uma nossa etapa, então estaremos a fazer uma transição baseada no propósito, ou para libertarmos ainda mais valor, ainda mais excelência, ainda mais mestria, ainda mais serviço, capacidade, qualidade nas nossas vidas e para aqueles que nos rodeiam. E então estamos a falar de excelência. Sermos excelentes na expressão do nosso propósito. E costuma acontecer que uma destas disciplinas costuma estar mais ativa no momento da vida que estamos a atravessar, mas todas elas têm o seu lugar e a sua necessidade ao longo de todo o nosso ciclo de viver. E, portanto, hoje vamos mais uma vez falar sobre como fazê-lo da melhor forma. E a frase que nos vai orientar é a frase que está, se podes ler aqui no título da transmissão: jogares o teu jogo. E o que é que eu quero dizer com jogares o teu jogo? Se calhar podemos começar a olhar para a frase então e estamos a assumir então que há um jogo. Estamos a assumir que esse jogo pode ser influenciado por nós, no mínimo. E estamos a assumir que esse jogo é o teu jogo, que não é o meu jogo, que não é o jogo de outra pessoa qualquer, mas que é o teu jogo. E vamos ver no desenvolvimento que esta expressão tem aqui um paradoxo. E se calhar vamos começar já, mais do que falar sobre o paradoxo, vamos começar já por viver o paradoxo, se concordares. E portanto eu sugiro-te que comeces, agora mesmo, por sentir a tua energia vital. E podes, por exemplo, sentir a energia nas tuas mãos. Consegues sentir a energia nas tuas mãos? Consegues sentir esse campo a vibrar dentro de ti? Que te mantém vivo? Consegues sentir as tuas células a fervilharem? Ou simplesmente a fazerem-se notar? Porque sentes as tuas mãos e sentes que de facto ainda tens mãos. Eventualmente podes ter saído da tua cabeça e de outros temas que estavam a ocupar a tua percepção. E agora estás a sentir de facto a energia nas tuas mãos. Estás a sentir que as tuas mãos estão ativadas. E ao mesmo tempo, se quiseres, podes ir colocando também a atenção na tua respiração, sem deixares de sentir as tuas mãos. Sentes? E percebes? Sentes e percebes?
Então, a sentires a energia nas tuas mãos, eu vou-te pedir que faças 3 respirações profundas a sentir a tua respiração. E que nesse ato de naturalmente inspirares, repares como naturalmente a tua respiração vai ficando mais profunda. Repara só como a natureza tem codificada toda uma sabedoria que faz com que sejas capaz de te deixar levar pela profundidade da tua respiração. Sem deliberadamente teres de pedir a ti mesmo para respirares mais profundamente. Desfruta disso. Dessa capacidade que o universo nos deu. Recebermos este ar que nos mantém na vida aqui nesta dimensão, sim. E nos permite, então, jogarmos em sintonia com tudo o que é o nosso jogo. E faz mais uma respiração profunda. Continua a sentir a energia nas tuas mãos e agora transfere essa sensação para o teu corpo. Percebe a energia no teu corpo. Todo o teu corpo. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado por teres feito o exercício. Julieta, queres partilhar alguma coisa da experiência que viveste ao realizar este exercício? Pergunto diretamente a ti, explicitamente, porque és a participante por excelência destas transmissões e sinto-me à vontade para o fazer sem pôr em causa a tua privacidade, que estás aqui a assistir. Mas, como sempre, tu que estás a assistir, tenho todo o gosto em que coloques os teus comentários, a tua sensação, a tua experiência, a tua questão, a tua visão sobre o que estás agora a ver aqui, sobre o título da transmissão, sobre o que é que isto te evoca. Com os teus contributos, esta transmissão vai ser co-criada para, então, trazer algo que nos possa servir a todos nesse processo. Sermos cada vez mais aquilo que nós somos e de jogarmos cada vez melhor, então, esse jogo da nossa expressão autêntica, de benevolamente mostrarmos ao mundo quem somos, independentemente das circunstâncias, independentemente das condições e das facilidades que possam ser maiores ou menores na fase e no momento do caminho em que nos encontramos. E então, jogarmos o nosso jogo na minha ótica, na minha perspectiva, e que não é minha propriamente, é a ótica a que eu adiro, uma ótica que tem sido defendida pelas grandes correntes de sabedoria da humanidade, que tem tantos e tantos professores maravilhosos a defenderem esta mesma maneira de encararmos então essa dimensão de quem somos. Tudo começa por reconhecer que somos esse inominável, esse intangível que nos habita, mas que nos transcende. Essa dimensão energética subjacente a tudo o que é e que com este exercício, com esta prática que fizemos agora, podemos definir como presença, se quisermos. E então essa presença, esse reconhecimento da dimensão mais profunda de quem somos, é ativada mais facilmente por todo o tipo de práticas que se costumam denominar de atenção plena ou mindfulness. Então essas práticas ajudam-nos a estabelecermos a nossa percepção de identidade a um nível em que tudo aquilo que possamos vir a construir vai ter alicerces que não podem ser derrubados. E eu vejo agora os teus comentários, Julieta. Estou mais calma, cheguei agora do trabalho e tinha a cabeça cheia. Em sintonia com o corpo. Muito obrigado. Muito obrigado por partilhares e muito obrigado por teres lá chegado e estares a trazer esse teu momento aqui para nós. Não só para quem está, como para quem possa vir a estar e vir a ver depois, não só nesta como noutras plataformas. Eu, como sempre, aproveito agora para dizer, está por favor à vontade, se não queres comentar aqui, mesmo neste momento, na transmissão, podes enviar-me uma mensagem privada para julio@juliobarroco.com. Este é o meu e-mail. E claro, também podes enviar essa mesma mensagem nesta mesma plataforma. Como eu estava a dizer,
Jogarmos o nosso jogo começa por reconhecer qual a dimensão primordial de base onde o nosso jogo está a ser jogado. E essa dimensão é a dimensão inominável da presença, que subjaz a tudo o que é e a cada um de nós, e que tantos e tantos professores têm defendido. Eu digo tantos e tantos, mas não têm sido a maioria dos professores, mas ao longo da história da humanidade já são vários aqueles que o defendem. Eu gostava de destacar um professor que aprecio particularmente neste tempo e que está em atividade, que é um professor que me inspira particularmente, que eu neste momento estou a fazer um curso com ele, penso que tu saberás, Julieta, já estás a par, que é o professor Eckhart Tolle. E estou neste momento a frequentar um curso com alguns colegas, Conscious Manifestation 2020, é o título do curso. E é um curso extraordinário porque então nos traz essa base apresentada na ótica desse grandíssimo professor que é Eckhart Tolle. De como conciliar essa base da presença com as iniciativas criativas de expressão autêntica de quem somos então na matéria, que têm sido estes ângulos que temos estado aqui a desenvolver. Ao longo destas já 79 transmissões, esta é a 80ª transmissão, vê só. E então esse professor o que faz é, agora neste curso, ele está a entertecer de uma forma ainda mais clara como é que podemos fazer essa dança da vida, que está representada no símbolo do Tao também, se quiseres. A dança entre o manifesto e o manifesto. E de como é que podemos, então, estar ao serviço do universo para que ele nos use para criar, através de nós, aquilo que ele gostava, aquilo que ele quer que seja o nosso contributo agora nesta fase que estamos a viver. Isto é tão, tão, tão necessário na minha perspectiva, em função do momento que estamos a atravessar. E são momentos que têm uma expressão individual e coletiva, sim, mas neste momento há uma capacidade de sincronização no jogar o jogo entre todos nós, que está ampliada em função do momento de desafio que estamos a atravessar e que é evidentemente um desafio cada vez mais claramente coletivo. Cada vez mais é claro para muitos de nós, e somos cada vez mais a ter essa clareza, que em termos coletivos estamos a atravessar um marco, um ponto de viragem na evolução da humanidade. No mínimo dos mínimos, no desenrolar da nossa vida coletiva. Porque há um conjunto de circunstâncias que está a unir-se e que mostra que as coisas tal como estão a caminhar não são sustentáveis. A forma como consumimos, aplicamos e deterioramos recursos naturais, por exemplo. A forma como nos organizamos em sociedade, em termos económicos, políticos, sociais, profissionais. A forma como partilhamos esses mesmos recursos, não só entre nós, mas como com as restantes espécies que fazem parte do ecossistema que participamos e partilhamos. E a forma como equacionamos a nossa própria forma de estar e de viver. Como pessoas, como membros de outros agregados, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, noutras comunidades das quais fazemos parte, noutros grupos nos quais nos inserimos. E, portanto, quando pensamos aqui em jogares o teu jogo, a questão fundamental que está implícita aqui, e que eu gostava que tu pudesses pensar numa resposta para o mais simples possível, nos próximos 15 a 30 segundos, me dizeres, e se quiseres comentar, é: qual é a expressão que tu achas que a vida te está a pedir nesse jogares o teu jogo agora? Volto a repetir. Se puderes eleger uma expressão autêntica de quem és para trazeres ao jogo da vida agora, que expressão é essa? 15 segundos. Cinco segundos mais. Muito bem. Muito bem. Julieta, tens alguma coisa que tenhas recebido e queiras partilhar? Ou recebeste alguma coisa, podes ou não querer partilhar? Recebeste alguma coisa? Se não recebeste, não tem qualquer problema. Esta é uma pergunta universal, por assim dizer, nestes processos de manifestação conscientes, que vai sendo apresentada com várias variações e que, na verdade, o que nos quer fazer é quer-nos materializar a nossa sintonia, o nosso canal
entre aquilo que é essa intenção do intangível, essa intenção universal, e a forma como essa intenção universal se quer expressar através de nós, através da nossa vida agora. Porque todos nós somos postos avançados, por assim dizer, do universo para ele se manifestar e para ele se reconhecer então nesse jogo da manifestação e da forma. E o professor Eckhart Tolle tem expressões tão interessantes e tão bem conseguidas relativamente a esta perspectiva da expressão humana como um jogo que o divino quer jogar através de nós, como através de qualquer outra forma de vida, mas nós temos um aparelho de cognição que permite que este jogo seja jogado de uma forma a que podemos chamar consciente. Veja agora o teu comentário, Julieta. Estou a pensar em remates como num jogo de futebol. Rematar para marcar golo. Então, se recordarmos o tema de outras transmissões, tu estás a receber, na minha perspectiva, e diz-me, concordas, porque é o teu jogo, estás a receber um símbolo, uma imagem, uma representação, que tem um entendimento codificado nela, que te convida a que tu a interpretes com um outro passo, ou mais passos, não tem de ser necessariamente só um, que te permitam então levares essa expressão criativa ainda mais à frente, por diante. Certo? Por norma, quando nós pensamos em rematar num jogo de futebol, na minha interpretação, pensamos em consumar algo, em trazer algo à sua fruição, às suas últimas consequências, se quisermos. Precisamente no trecho final da manifestação, porque num jogo de futebol, a fase final do sucesso é precisamente rematar a baliza com sucesso e haver ou não um golo. Seja como seja, haver um remate é uma forma de consumar. É o que está ao nosso alcance fazer. Depois, se é ou não é golo, depende de um conjunto de fatores, não é? Depende da qualidade do remate. Depende da qualidade do guarda-redes. Depende se há uma interseção ou não há uma interseção. Qual a distância é que estamos da baliza. Etc, etc, etc. Portanto, há uma dimensão de qualidade no momento e nos seus participantes que não é controlada por quem fez o remate. Não é? E, portanto, isto também nos remete para uma outra dimensão de que, fundamentalmente, é rematar a baliza. Fundamentalmente, e tu falaste no plural, é fazer vários remates à baliza. E que neste caso, nesta questão, deste exercício, desta formulação, é enunciar por diversas vezes então esse pedido ao universo do que é que ele gostava que se expressasse através de nós. Porque automaticamente as ideias que vamos receber, se estamos conectados e em presença, se temos o cuidado então, como também já repeti ao longo destas transmissões, de procurarmos então essa atenção o mais plena possível, de uma forma recorrente e não apenas nos momentos em que nos possamos dedicar a práticas meditativas. Então o que vai acontecer é que esse canal, o intervalo de banda, se quiseres, da nossa conexão ao todo, vai sendo cada vez mais largo, cada vez mais largo, cada vez mais amplo. E então a nossa capacidade de receber e de entender e de interpretar os sinais em alta resolução, por assim dizendo, vai aumentando também. Não é? E depois, obviamente, nós podemos ter a necessidade de ir em busca de elementos de manifestação, por assim dizer, que deem músculo, que deem corpo, que deem estrutura a esse projeto, ou ideias, ou necessidades, então, desta fase de consumação, para dar uma resposta mais específica em função do comentário que fizeste. Que, então, façam com que sejamos capazes de avançar da forma mais produtiva possível nessa mesma direção. E então, o que é que acontece? Vamos aprendendo mais sobre as regras do jogo. E essa era uma das coisas que todos nós devíamos ter sido convidados desde cedo, de uma forma muito explícita e deliberada a aprender, são precisamente as regras do jogo da vida. Sem ser de uma forma velada, sem ser de uma forma indireta, através de ramos do saber
que possam estar mais ou menos fragmentados, possam estar mais ou menos seccionados em áreas. Como, por exemplo, as divisões que são necessariamente arbitrárias e artificiais do conhecimento humano entre ciências naturais e ciências humanas, por exemplo. Certo? E depois todas as outras divisões e subdivisões dessas mesmas formas de procurar entender a vida. Porque, na realidade, o convite que nós devíamos ter sido feitos desde o começo, na educação que tivemos, seja qual seja o contexto, deveria ser um convite a entender a vida da forma o mais direta possível, como ela é. E a forma o mais direta possível e como ela é, passa necessariamente, para nós, na nossa experiência humana, em que, de facto, termos uma percepção o mais atenta possível para repararmos na nossa realidade externa como interna. E começa sempre por dentro. Certo? Foi para isso que serviu o exercício que começámos por fazer e que já fizemos várias vezes com diferentes formatos ao longo destas transmissões. E, portanto, aquilo que é fundamental termos aqui em causa é o jogo da vida opera de acordo com princípios. E o primeiro princípio é o princípio da unidade. Já falámos sobre esses princípios também de uma forma mais conceptual nas transmissões. E o princípio da unidade é o reconhecimento de que tudo é intrinsecamente um. E já expressei essa mesma ideia através do que temos vindo aqui a falar. Estamos conectados então através dessa dimensão intangível que subjaz a tudo o que é e que na base é comum a tudo. E se na base é comum a tudo, então tudo faz parte dela. E se tudo faz parte dela, tudo é também essa mesma dimensão. Fundamentalmente tudo é. Aquilo que não se pode dizer, não se pode descrever com palavras e com conceitos é inominável. E esse é o primeiro princípio do jogo da vida. E depois temos os outros princípios que já fomos falando e que estão codificados através de inúmeros saberes e que nós devemos ter a nossa própria propriedade desses mesmos princípios e assumir a responsabilidade de por ir buscar esses princípios para então, se quiseres, numa sequência lógica, mas que na realidade transcende a lógica, vamos nos expressando cada vez mais como somos, porque evidentemente fazemos esse trabalho sempre presente de olharmos para nós, nos autoconhecermos e então deixarmos que naturalmente aquilo que é de se expressar através de nós se expresse, certo? E através dessas obras, desses atos, nos vamos conhecendo e esses atos são os nossos frutos. Não é? Jesus Cristo dizia, através dos frutos conhecem as árvores e através dos atos conhecem a expressão dos seres. Não é? A dimensão exterior do nosso propósito conhece através daquilo que nós fazemos e daquilo que nós naturalmente somos inclinados e compelidos para fazer. Que sentimos essa vontade, esse impulso natural para fazermos. É assim que o nosso propósito se torna manifesto. E é assim que conseguimos entender qual é o seu padrão de expressão. É repetidamente, reiteradamente, vamos tendo esses impulsos cada vez mais claros no seu sentido, na sua definição, na sua clareza, e então essa alta resolução deixa um rastro, deixa pistas, deixa provas, evidências circunstanciais, é claro, não é? Porque a maior prova que existe, estamos a ver o nosso propósito, é a prova experiencial de sentirmos-nos representados, seja no que seja que estamos a fazer. Mas então esses rastros que nós sentimos que nos representam são como que espelhos desses momentos em que no passado nos sentimos representados e podemos também pôr o nosso lado racional a perspectivar que com uma dose razoável de fiabilidade esse tipo de atos pode continuar a representar-nos no futuro ou, no mínimo, pode ser uma base apropriada de descoberta de novas etapas dessa expressão e dessa manifestação. E estás a ver como nós podemos aqui casar as várias dimensões do viver? Estás a ver como podemos casar aqui a perspectiva intuitiva, experiencial, a perspectiva intangível com a perspectiva racional? Consegues perspectivar
como é que isto não está em conflito, estas dimensões não estão em conflito umas com as outras, mas antes se complementam e se reforçam mutuamente à medida que vão sendo ativadas e que vão saindo só da nossa ideação, mas vão sendo colocadas na nossa ação? Bem, eu espero que sim. Qualquer questão, por favor, coloca a questão aqui nos comentários ou, mais uma vez, volto a convidar-te, volto a pedir-te mesmo, porque é para teu benefício. Envia-me uma mensagem ou envia-me um e-mail para o julio@juliobarroco.com. E, portanto, fundamentalmente é isto. Nós vamos procurando jogar o nosso jogo, reconhecendo a dimensão autêntica de quem somos primordial, através desse princípio fundacional, que é o princípio da unidade. Depois vamos à procura de outras perspectivas sobre o saber que nos possam devolver como é que a vida funciona em termos dos seus grandes princípios e das suas grandes leis. Eu já falei sobre isso sobre outras transmissões. Noutras transmissões eu falei nisso, sobre múltiplas transmissões. Se quiseres saber mais, pergunta-me, envia uma mensagem. Eu tenho todo o gosto também em comentar. Se quiseres colocar aqui já alguma coisa que te recordes das transmissões a que assististe, Julieta, faz isso, pode ajudar outras pessoas. Se te recordares agora, se estás muito envolvida na experiência, não faças essa quebra. Não precisas estar a solicitar agora a memória para ir fazer isso. Não é preciso. E então há outros níveis que então se naturalmente emergem e que são convidados a aparecer. Que é os níveis daquilo que podemos chamar mestria de campo. Que é quando nos vêm as ideias, quando nos vêm os projetos daquilo que agora é a próxima etapa do nosso jogo da vida, daquilo que queremos fazer, daquilo que queremos concretizar, somos convidados a ter capacidades, competências para, nos campos em que o jogo é convidado a acontecer, temos essas competências. Vamos imaginar que o jogo era como tu colocaste aqui, Julieta, o jogo seria literalmente um jogo de futebol. Que tipo de competências é que serias solicitada a ter num jogo de futebol? Serias a nutricionista, por exemplo? Serias a profissional nutricionismo de uma equipa de futebol? Eu não sei, é apenas uma questão que fica aqui à consideração. E então o teu papel não seria, obviamente, de treinar remates à baliza, ou defesas, ou passes, não é? Em termos do jogo propriamente dito, mas seria, por exemplo, estares em sintonia com as necessidades específicas da prática e do desempenho do jogo de futebol e de como é que isso solicita e recruta os teus conhecimentos a nível de nutricionismo. Certo? E se fosses trabalhar mesmo com muita profundidade, como é que isso se reflete, obviamente, em determinado tipo de necessidades associadas aos desempenhos, por exemplo, biomecânicos, de acordo com as diferentes posições do campo. Então, e como é que isso se reflete em termos dos perfis específicos dos jogadores, não é? Dos diagnósticos que poderias fazer indivíduo a indivíduo para ajustar a sua própria nutrição. E isto é o mais convencional em termos daquilo que é a doutrina. O que não é tão convencional é fazer a associação em termos das execuções funcionais, tanto quanto eu saiba, associada às várias execuções que possam estar associadas a um jogo de futebol. Porque o ponta de lança tem determinadas necessidades de desgaste e de consumo energético diferentes das do lateral, que por sua vez são diferentes das do guarda-redes, parecem-me a mim. E, portanto, podem existir estratégias nutricionais específicas distintas consoante este tipo de posição. E agora veja aqui o teu comentário. Também. Julieta. Pode haver alguma limitação pela forma como uma educação é passada. Aceitar esse casamento entre as várias áreas acho que só se dá quando, de certa forma, questionamos uma jornada puramente racional. Não sei se consegui explicar bem. Sim, eu acho que sim. Eu acho que conseguiste explicar bem. Se bem entendi, o que me estás a dizer é que, enquanto as pessoas não aceitarem que a educação não é só uma realidade baseada na instrução, na transmissão de conhecimentos a partir da razão, da lógica, dos conteúdos, e que é uma realidade que vai necessariamente, para ser o mais produtivo e profícuo possível, ter de ser assente na experiência individual de cada pessoa, nas suas necessidades individuais específicas e naquilo que a própria pessoa se sente motivada para alcançar, para exprimir, lá está, daquilo que autenticamente é. Portanto, é uma educação baseada no propósito, esta definição que eu estou agora, mais uma vez, aqui a apresentar. Porque também já apresentei noutras definições em que falámos de educação, sim. Pois com certeza que sim. E vejo agora aqui outro comentário teu.
Bom conhecimento nutricional, sim, sim. Diferentes posições, diferentes necessidades nutricionais, para não falar que cada atleta tem o seu perfil nutricional também. Sim, era isso que eu estava a dizer também, mas eu não sou nutricionista, mas sempre tive atenção quando desempenhava desporto, incluindo desporto de competição, e desempenhei desporto de competição em duas modalidades distintas, nas artes marciais, no karaté e no atletismo, e é notório, é notável que a especialização funcional inerente às atividades, por assim dizer, e eu agora não quero entrar aqui em termos demasiado técnicos, mas eu também estudei alguma coisa, faz e solicita necessidades nutricionais distintas e, portanto, nós devemos levar isso em consideração consoante o tipo de atividade que estamos a fazer. Por exemplo, fazer um treino de uma corrida longa ao domingo tem determinado tipo de requisitos nutricionais distintos de fazer apenas uma corrida a trote ou de treinar séries curtas. Por exemplo, isto para pensar no atletismo, fazer treino intervalado curto, de 200 metros, ou 300 metros, ou 400 metros. E, portanto, aquilo que deve estar aqui fundamentalmente em causa da nossa parte é, e isto agora, esta conversa, esta derivação, esta ramificação foi apenas um exemplo que eu e a Julieta estávamos aqui a abordar e para quem agora chegou à transmissão, também fazer este pequeno enquadramento, para aquilo que podemos chamar mestria de campo, que podemos pensar que é o terceiro vértice da nossa trindade, então, de jogarmos o nosso jogo do nosso melhor, o jogo da nossa expressão criativa autêntica, em que primeiro temos uma base fundacional para jogar esse jogo, que é a base em que entendemos então que devemos ativar primeiro essa dimensão intangível, que nos mantém enraizados e conectados a tudo o que é. Depois uma segunda parte, que é a parte então de uma mestria dos princípios da vida em geral, entender como é que o jogo da vida funciona em geral. E depois uma terceira parte, mais vinculada à forma como queremos de facto concretizar projetos, intenções, objetivos na matéria, que têm a ver com a mestria dos campos, das áreas, das atividades que são solicitadas para que possamos ter a máxima qualidade possível naquilo que fazemos. Porque isso é extremamente gratificante e isso traz-nos muita alegria, muita diversão, quando sentimos que somos bons naquilo que fazemos, quando sentimos que estamos a fazer o nosso melhor, mesmo que não sejamos ainda bons, que estamos a fazer o melhor que somos capazes. Para que, então, esse percurso de aprendizagem e contribuição continue a crescer, a florescer e a dar cada vez mais frutos, não só para nós, como para aqueles que nos rodeiam, porque no final do dia acaba por ser em prol de tudo aquilo que é e onde nos inserimos, certo? No final do dia é isso, qualquer atividade é sempre para dar um contributo, além de nós. E é essa a grande marca de um grande sucesso, na minha opinião. É a capacidade de dar um contributo cada vez mais pleno, cada vez mais amplo, se possível, e cada vez mais profundo em quem beneficia dele. Não só em quem o protagonizou, mas em quem dele beneficiou. É isso. É isso. E é isso o jogo da mestria, na minha opinião, e é esse o jogo da vida, é esse o teu jogo. É o jogo de seres o melhor possível naquilo que autenticamente és. E teres uma perspectiva que te permite, então, alavancares todo o tipo de iniciativas que possas ter de fazer para fazeres isso. Seja usar modelos mentais, seja teres uma estratégia agressiva de aprendizagem autodirigida porque não consegues aprender numa instituição formal de ensino o conjunto de competências que precisas para criares esse projeto que está a pedir para vir à tona, cá para fora, através de ti. Seja teres um mentor que já trilhou exatamente o caminho que tu queres trilhar e então vais ter a oportunidade de aprender todo um conjunto de coisas que só através da transmissão oral e da transmissão experiencial e da execução repetida e deliberada de um conjunto de comportamentos através dessa pessoa muitíssimo experiente é que tu vais ser capaz de entender. Seja o que seja, então eu acredito que com esta forma de perspectivarmos o teu jogo vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais gratificante. E é isto. Por hoje era isto que eu te queria transmitir, era isto que eu tinha para dizer. Obrigado por teres participado, mais uma vez em especial a ti, Julieta, pelos teus comentários, pelas questões. Obrigado por te estares a dedicar, participes ou não na transmissão, estejas a ver agora ou vais ver depois, porque te estás a dedicar ao melhor em ti, ao melhor que és, e é esse melhor que quer mesmo e vai sempre querer sair cá para fora. Não só em prol de ti, como em prol de todos nós. Obrigado mais uma vez por isso.
Amanhã vamos falar sobre pagar o preço. Sim, como podemos pagar o preço de expressarmos então cada vez melhor autenticamente quem somos e, obviamente, como fazer que esse preço seja o mais benévolo possível e o mais justo e gratificante também possível para nós. Namasté. Até amanhã.